Então, gente, o trabalho que a gente pretende desenvolver lá no Laboratório de Reprodução Humana da UFMG, tá? Aqui no Hospital das Clínicas, é o uso da inteligência artificial e aprendizado de máquina para a identificação de padrões e aplicar esse conhecimento no tratamento individualizado, tá? Da infertilidade através de inseminação ultrauterina. Então, o que ocorre? Tem casais cuja, por exemplo, a mulher, até os 35 anos, ela tem uma boa reserva ovariana e óvulos de qualidade. Depois dos 35, a reserva e a qualidade caem. Mas a gente pode encontrar outro tipo de padrão aqui, nesse banco de dados que a gente tem. Pode ser que lá a idade seja de 38 ou 33. Ah, mas isso é fácil por estatística. É, mas a estatística ela tem um limite. A inteligência artificial ela vai muito além disso. Então, nós temos um problema, né? Vocês vão ouvir muito falar assim, qual é a dor do mercado? Qual é a dor? Não é dor física, tá? Dor aqui vai significar o quê? Desconforto. Então, a gente tem um desconforto lá no laboratório. Qual que é ele? Baixas taxas de gravidez no tratamento da infertilidade através da inseminação ultrauterina. Então, dá de 10% a 15%. Então, de cada 100 casais que fazem a inseminação intrauterina, 10 a 15 só que tem um bebê em casa. Engravida e tem um bebê em casa. A gente quer ver se a inteligência artificial consegue manipular mais esses dados para dar a gente um caminho onde a gente possa aumentar de 15%, 20%, quantos por cento for necessário. Então, a pergunta que a gente tem é essa, né? Toda pesquisa ela parte de uma pergunta. É possível? Então, a gente não sabe ainda, não. Pode ser que não tenha nenhum resultado satisfatório. Então, é possível, através da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, identificar tendência nas características clínicas masculinas e femininas, nos procedimentos médicos e laboratoriais, a fim de indicar um tratamento mais individualizado ao casal? Não sei. Tem que fazer isso, é aí que a gente vai trabalhar. Então, só para dar um exemplo da complexidade inicial. Então, tem medicamento que a gente chama de indutor da foliculogênese, vai fazer o folículo crescer. Na realidade, ele recruta vários folículos, né? Esses hormônios, né, à base de FSH, vão atuar sobre o ovário, sobre a hipófise, perdão. O que acontece? Vai disparar o crescimento do folículo. Então, quando esse folículo estiver grande o bastante, tem que dar outro hormônio, o HCG, para realmente ocorrer a ovulação. Então, de hormônio, a gente tem menotropina e tem urofolitropina. Para disparar a ovulação, pode ser com 36 horas anteriores à ovulação ou 24 horas anteriores à ovulação. Nós temos como capacitar o sêmen, tá? Através de métodos, né, de laboratório, o SWIMAP e o gradiente, que são métodos de separação de espermatozoides, aqueles que movimentam. Então, a gente só quer esses espermatozoides. E também a gente pode injetar na paciente 1 ml de sêmen ou meio ml. Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem várias opções, e a gente pode casar só essas aqui da coluna da direita, só essas da coluna da esquerda, pode o primeiro com os 3 seguintes. Então, o que nós temos ali? Uma análise combinatória, que é parte da inteligência artificial. Então, se a gente for casando essas opções, nós vamos ter o quê? 16 opções ali. Aqui dá para fazer isso manualmente. Mas, e quando a gente tem uma tabela com 75 colunas, tá? Características clínicas e de laboratório, 500 linhas, que são 500 pacientes. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Não dá. Estatística me dá médias, me dá desvio padrão, me dá o valor máximo e mínimo. Só que isso é pouco para que a gente possa atingir um grau de certeza maior. Então, quem vai combinar essas informações aqui, ó, é a inteligência artificial. Porque, através de uma simples estatística, não dá para ser mais eficiente. Então, olha lá, ó. Então, tem dados do homem como idade,
se ele bebe, se ele fuma, né, qual a quantidade de espermatozoide que tem no sêmen, qual o tipo de técnica de separação de espermatozoides a gente vai usar. Tudo isso influencia o quê? Na quantidade de espermatozoide que vai ser inseminada no corpo da paciente. A mulher, né, a paciente, então tem fatores como idade, tempo de infertilidade. Quanto maior o tempo de infertilidade, mais tempo e mais difícil vai ser essa inseminação dela ocorrer. Tá? O índice, massa corporal, tá? Tem os dados médicos, tudo isso vão afetar na quantidade e na qualidade desses óvulos que vão ser produzidos. Então, são muitas informações para ser casadas, que simples programas matemáticos e estatísticos não resolvem mais. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma mineração de dados, e daí o quê? Tirar os dados mais relevantes para que possa ser aplicado no conhecimento, que vai ser o tratamento individualizado dessas pacientes, desse casal. A gente sempre fala que o casal que é grávido. Tá? Dois caminhos vão ter. Um através de uma linguagem de programação, que é a Python, que é a linguagem utilizada no aprendizado de máquina, só que ela não é difícil, mas eu acredito que é mais voltada para quem é programador. Só que, para resolver esse problema, nós temos o quê? Tá? Programas gratuitos na internet. E o principal deles, hoje em dia, é o ECA. Ele, você insere toda a sua tabela, prepara seus dados, insere eles no computador, e lá está cheio de algoritmo para você testar, para ver qual vai ser o melhor para aquela sua situação. Tá? Então, o ECA é, na realidade, um programa gratuito que veio lá da Nova Zelândia. E o nome dele é referido a um pássaro sem asas, que eu nunca tinha visto na vida. Tá? Pássaro sem asas é meio... né? Não dá. Mas que significa? Né? O Waikato, que é a universidade que desenvolve esse software, né? Environment Knowledge Analysis. Então, ambiente Waikato para análise e conhecimento. Com ele, a gente consegue, sem saber nenhuma programação, ele é bastante amigável, e você consegue inserir dados ali, e ele vai te dar um resultado muito mais rápido. Então, aí, gente, a série de dados que nós temos 75 variáveis. Então, para trabalhar essas variáveis, não tem como usar programação simples. Tem que usar esse aprendizado de máquina, que a inteligência artificial pegou esses dados, trabalhou e vê o que é mais relevante. Então, qual que vai ser aquela soma que a gente fez aqui antes? Qual o peso das variáveis masculinas? Qual o peso das variáveis femininas? Qual o peso do processamento do sêmen do laboratório? Qual o peso do corpo médico em administrar os hormônios? A gente sabe disso aqui? Não. Tudo tem protocolo. Por exemplo, 5 ampolas de menotropina. Mas pode ser que tenha uma mulher que precisasse de 7, 8. Então, o programa ele vai te adiantar muita coisa. A soma, né, o algoritmo trabalhando todas essas variáveis, vai permitir o quê? Uma melhor porcentagem de mulheres grávidas. Tá? É o que a gente espera. Esse projeto está ainda na fase, tá, de elaboração, fazendo o texto, e ele tem que passar por um comitê de ética primeiro. Tá? Não é só fazer, não. Por que isso, gente? Os dados pertencem ao titular. O que é titular? A pessoa que é dona dos dados. Tá? O dado não é da empresa, é da pessoa. Se algum casal falar que não aceita que esses dados sejam usados, a gente não pode usar. Tá? Então, algumas aplicações da inteligência artificial, né, na biologia. Aí, ó, na ecologia, na zoologia, botânica. Então, ó, vamos supor que a gente tenha essa linha preta como aumento de temperatura. O aumento de temperatura vai influenciar em todo o ecossistema, de várias maneiras. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fatores para serem controlados. Um deles que aumente, por exemplo, a temperatura, vai afetar outro fator, que também vai subir junto, 2 deles vão cair, um sobe lentamente, 2 outros não têm influência. Então, a inteligência artificial ela é capaz de passar desse ponto e calcular esse aqui na frente. Então, você não precisa chegar lá na frente
para ter o problema. Ela pode te dar aqui, já detectar esses problemas antecipadamente, você vem aqui e controla com mais rapidez. No caso da morfologia, né, então, imagens podem ser processadas por algoritmos específicos para te dar mais fidelidade nos resultados na presença de tumor, que um exame que se cora e vai ser visualizado em microscópio, talvez não captasse esse tumor. No caso aí da biologia molecular, através, né, de algoritmos que conseguem ler esse RNA mensageiro, você pode descobrir a origem de um tumor. Tá? No caso da embriologia, então aqui nós temos exemplo de blastocistos, né, que vão ser implantados, eles foram, então, inseminados no laboratório, fica na estufa. Entre o dia 3 e o dia 5, eles vão ter uma determinada morfologia que pode ser comparada com aqueles embriões que realmente tiveram sucesso e escolher o melhor blastocisto. Então, de 3 blastocistos que foram fertilizados, a inteligência artificial é capaz de comparar com um banco de imagens e pode ser escolhido, o embriologista vai escolher qual deles vai ser o melhor para ser implantado na paciente. Tudo isso, gente, que eu estou falando é realidade, não é nada para amanhã, não. Já está acontecendo. No caso da educação, então o professor dá a aula dele, o aluno vai para casa, entra no computador e faz uma bateria de exercícios. Aqueles exercícios onde ele foi mal, o computador reconhece e dá outra bateria direcionada para aqueles erros que ele teve, tá? Sem o professor, hora nenhuma, corrigir exercício. Então, quer dizer, o computador ele te dá o caminho. O ser humano é que vai fazer a escolha que ele quer. Né? Aí, esse caso dessa menina, lá nos Estados Unidos, que montou um banco de imagens com 10 mil doenças. Ela passou por um algoritmo, tá? Não criou, ela passou por um algoritmo, que já existe, tirou foto lá de uma parreira. O algoritmo comparou com esse banco de imagens e deu o diagnóstico da doença, antracnose, uma doença causada por fungo. Então, aqui, ela é programadora de computador? Não, 2º grau. Então, hoje em dia, não precisa ser da área de matemática, de estatística, da computação, para entender de inteligência artificial. Ela está em todas as áreas que a gente quiser. Aí, ó. O que acontece lá na Universidade de Stanford? Tá? Já está usando a inteligência artificial para combater pobreza e desigualdade. Como? O algoritmo ele vê aonde tem maior desemprego, ele vai, então, combinar com uma educação, tá, para essas pessoas e que vão parar de ter uma dependência de serviços sociais. Então, o algoritmo, tá, ele já identificou o quê? Que a pobreza está relacionada com essas 3 situações: desemprego, educação de baixa qualidade e dependência de programas sociais. Parece com um país que eu conheço, não sei qual. Isso aqui, ó, pode ser agora combinado e os locais onde tem desemprego, mas sabe onde tem pessoas que são capacitadas para ocupar essas vagas. Então, a inteligência artificial, gente, ela não veio para tomar lugar de ninguém. Ela veio para aumentar as nossas capacidades, fazer mais com menos, maior produtividade com menor custo, com menor tempo. Para que isso? Para você ter mais tempo para ficar à toa também. Você não vai arrumar mais trabalho. Então, você vai ter mais tempo de fazer outras coisas, sendo que o computador é ele que vai trabalhar esses dados de uma maneira muito veloz. É modinha. Não, não é modinha, tá, gente? Hoje em dia, tem necessidade de todas as profissões estarem envolvidas com inteligência artificial. Existem várias oportunidades. E a inteligência artificial é um dos itens de inovação. Hoje em dia, no mercado, em Minas, já tem o Sistema Mineiro de Inovação,
O governo, através do InovaGov, também já tem as suas agências, seus programas de inovação, onde um deles vai contemplar a inteligência artificial. Tá? É um só que a gente está falando. Tem várias inovações acontecendo no dia a dia. Tá? Então, para vocês verem a importância, na Arábia, deixa eu ver aqui o ano, em 2017, ó, apesar deles terem muito dinheiro e muito petróleo, já foi criado lá o quê? O Ministério da Inteligência Artificial. Vocês vão ouvir muito. Os dados são o novo petróleo atualmente. Dado custa muito dinheiro atualmente. Tá? Então, aqui os valores, né, mostrando que é uma escalada, né, só está subindo o valor de investimento e de receita em inteligência artificial. Então, tem dinheiro nessa área rolando, sim. O ministro Marcos Pontes, ele já propôs, eu não sei se foi criado ainda, o Centro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial e Cybersecurity. A firma que gerencia hospitais, que eu sou funcionário, a EBSER, então já tem hospital na área de inovação. Então, olha lá, o ministro Marcos Pontes afirmou que o laboratório de inovação possui muitas conexões com os planos do Ministério. Né, ó. Então, nós vimos ali, ó, ele vai criar esse órgão. E já tem gente alinhada com o Ministério. Aqui, ó, inteligência artificial na saúde e curso de bioestatística. Por quê? Não tem como você fazer inteligência artificial sem ter uma base estatística. Ó, inteligência nos agronegócios. Oncovó agora, né, gente? A gente vê tanta informação que a gente fica meio perdido uma hora. Você tem que ser ninja para saber de tudo. Não tem jeito. E saber de tudo é impossível. Você tem que focar no seu estágio, na sua profissão, e ver de onde lá você tira alguma coisa para aplicar essa inteligência artificial. Não dá para saber tudo, não. As coisas estão mudando numa velocidade grande e é muita informação, realmente. Tá? Então, o que vocês têm que fazer, gente? Começar a saber o que é uma startup. Né? A gente ouve aí, né, CEO da startup. Né? Lindo esse nome. Mas o que é isso? É uma empresa de base tecnológica cujo produto ou serviço é escalável. Tem só a subir e a vender mais. Ela tem um tempo? Tem. Ela não vai ser infinita. Às vezes, a startup pode funcionar durante 2 anos. Satura, fecha, abre outra. Né? Vocês vão ter que saber o que é hackathon. É uma maratona de ideias. As pessoas vão ficar, às vezes, um final de semana tendo ideia, tá? E isso pode ter algum empreendedor que compre a sua ideia e desenvolva ela melhor. Né? O que mais que nós temos aqui? Pitch. Né? Pitch de apresentação. O que é isso, gente? Pitch é o lançamento. Né? Foi feita uma associação com o beisebol. Então, o cara que lança a bola tem que mandar a bola na mão do catcher, do receptor. Então, faz essa analogia porque um pitch é rápido e objetivo. Então, quando você quiser vender uma ideia para alguém, a pessoa vai falar assim com você, olha, você tem 3 minutos para falar. É isso, ninguém tem tempo para ficar, muitas vezes, ouvindo uma explanação de muitas horas, não. A pessoa quer ali rápido, tá, que você fale. Então, a forma como se apresenta, ela compra ou não. Se alguém aqui já viu Shark Tank, aquela apresentação inicial é um pitch. Ele tem que ser objetivo, rápido e encantar o investidor. Tá? Tem formas hoje de reunião muito dinâmicas e que você trabalha o dia inteiro. Você trabalha muito mais que fosse numa reunião em volta de uma mesa e só o presidente da firma ou o chefe falando. Né? Pode começar a aprender sobre design thinking, sobre design sprint, né? Começar a entender o que é ciência de dados. E como que você vai saber isso tudo? Tá? Vai lá no Simpla, que é uma startup famosíssima. Digita a palavra-chave, inteligência artificial, startup, lei geral de dados. Existem vários simpósios, palestras gratuitas. Tem algumas que se paga baratinho, tem umas que são caras. Você escolhe aquela que dá para você ir. Né? Vai lá na Udemy, tem curso gratuito, tem curso de R$20. Tudo isso é o quê? É através de inteligência artificial.
O YouTube, não precisa nem falar, digitou lá, aparecem vários canais para a gente entrar. Ah, mas eu gosto de ver Felipe Neto. Beleza, cara, não tem nada contra ele, não. Ele é até um cara legal, engraçado. Mas também você pode digitar lá inteligência artificial. Então, você vê os 5 apresentações dele para monetizar e depois, olha, inteligência artificial. Beleza, não tem problema, não. SESI, Senai tem programas, né? Tudo em EAD gratuito, Data Science Academy, tem lá coisas gratuitas e tem pagas. Mas, para você iniciar, os gratuitos e os baratinhos já servem bem. Tá? Eu uso muito isso tudo aí. Foi assim que eu aprendi, na realidade. Tá? Então, hoje, a gente vive o quê? No mundo 4.0. O que é esse mundo 4.0? Está relativo à 4ª Revolução Industrial. Então, houve a primeira, a segunda, a terceira. Né? Máquina a vapor, eletricidade, computação, eletrônica, hoje inteligência artificial. Falou 4.0, pensa em inteligência artificial. Essa notícia que eu achei da Escola Superior de Propaganda e Marketing. O mundo 4.0 vem aí. Mentira! O mundo 4.0 ele já está dentro, tá, gente? Já está acontecendo. Não espera muito, não. Então, você tem agro 4.0, comércio 4.0, governo, medicina, direito. Aí eu vou lá, procuro na internet. Tem biologia 4.0? Não. Então, é a dica que fica aí para o Gladstone e para o Conselho. Vamos começar a pensar nisso. Como que a biologia vai atuar nesse campo agora? Tá? Então, aí, ó, mais uma charge. Eu tenho netbook, tablet, iPod, MP3, drive, pendrive, banda larga. Pai, o que vocês usavam antigamente? O cérebro. Isso quer dizer que ter máquina e ter recursos não adianta nada se você não tiver uma boa ideia. Depois de eu falar isso tudo, né, gente? Socorro, vou sair correndo daqui, não quero saber de nada, não. Eu vou fazer o quê? Ir para Porto Seguro, montar uma pousada e tchau para isso tudo. Ou é um ou é outro. Tá? Por quê? A gente vive hoje no chamado mundo 4.0 e no mundo VUCA. O que é isso? Um mundo volátil, ou seja, transformações acontecendo numa rapidez muito grande que a gente não dá conta de acompanhar. Ele é incerto. O que hoje é verdade, amanhã pode não ser mais, ou ter outra verdade em cima disso. Um mundo complexo, ou seja, hoje em dia a gente tem muitas variáveis para um problema. Não dá para você avaliar uma pessoa por peso, idade e altura. Você tem que ir atrás de outros comportamentos. Aonde que ele vive, qual a situação, se ele tem emprego, se é casado, se tem filho, se já teve alguma doença. Então, é muito complexo as coisas hoje. E ainda tem o quê? Um mundo ambíguo. Vocês viram que a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela pode servir para detectar uma fraude, ela também facilita a fraude, a hora que reconhece imagem e padrão de voz. Tá? No mais, eu quero agradecer aí todo mundo pela paciência. E essa palestra é para abrir a cabeça de vocês. Tá? É para ver que, hoje em dia, isso não é futurismo. Né? Isso está acontecendo agora. E, a partir desse momento, se vocês estão aqui, é porque vocês interessam pelo assunto. E daí vocês vão para a internet e procura. Procura, porque é daí que a gente vê que vão surgir as oportunidades. Aí eu tenho um e-mail que eu criei até hoje, né? lcdbhz@gmail.com. Que é que, se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa, é por aí que eu vou agora, né, sair lá do e-mail mais particular para ver o que está acontecendo, quais são as oportunidades que a gente pode ter. Obrigado. Beleza, valeu.